Olá, alunos! Após a nossa primeira aula, agora vamos corrigir a nossa primeira atividade, ok? Então, nós vamos ler o texto agora e fazer a prática a seguir. Então, primeiro, esse texto é um texto de reflexão e prática, que é a importância do ato de ler, de Paulo Freire, certo? Então, vamos lá. Tinha chovido muito toda a noite. Havia enormes poças de água molhadas nas partes baixas do terreno. Em certos lugares, a terra de tão molhada tinha virado lama. Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes, mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios de cacau para o sítio onde deveriam secar. Em certa altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o atoleiro que tinham pela frente. Passaram, desceram da caminhoneta, olharam o atoleiro, que era um problema para eles. Atravessaram os 2 metros de lama, defendidos por suas botas de cano longo, sentiram a espessura do lamaçal, pensaram, discutiram como resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas pedras e de galhos secos de árvores, deram ao terreno a consistência mínima para que as rodas da caminhoneta passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram, procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma resposta precisa. Então, não se estuda apenas na escola. Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam. Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. Esta atitude séria e curiosa, na procura de compreender as coisas e os fatos, caracteriza o ato de estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, que acabamos de ver, e não importa se o estudo seja feito em outro local ou em outro momento, como o estudo que fazemos no círculo de cultura. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa à procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser estudado, e um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se os lemos sem atenção, sem curiosidade, sem desistirmos da leitura e quando encontramos a primeira dificuldade. O que seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal? Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendê-lo, trabalha sobre ele, como Antônio e Pedro trabalhavam em relação ao problema do lamaçal. Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário. Então, gente, esse é o texto, de Paulo Freire em relação ao estudo. Agora vamos lá para a resolução da nossa atividade. Primeiro, você tem que identificar a finalidade do texto lido. Então, qual é a finalidade? O que vocês colocaram aí? Não sei. Depois vocês vão enviar para mim, tá? Então, o importante desse texto do Paulo Freire. O que ele trata? Bem, ele trata da importância do ato de estudar. Ele não dá essa ênfase. Olha, o estudo é importante, né? Tomando como ponto de partida uma situação de trabalho. Ele ressalta que o referido ato, que é estudar, é desafiador, visto que se pressupõe a disciplina e o olhar diferenciado. Em outras palavras, é criar e recriar. Então, essa é a resposta do primeiro. Se vocês quiserem colocar aí, eu vou repetir, olha só. O texto trata a importância do ato de estudar, tornando como ponto de partida uma situação de trabalho. Ele ressalta que o referido ato é desafiador, visto que pressupõe a disciplina e o olhar diferenciado
Em outras palavras, é criar e recriar. Então, esse é a finalidade do texto, mostrar a importância do ato de estudar, seja em qualquer situação. Aqui no texto foi a situação em relação ao trabalho, né? Que tanto Pedro como Antônio tiveram que estudar a situação, criar uma possibilidade de passar por aquele atoleiro. E foi o que eles fizeram. Tá? Na segunda, ele está pedindo, registra-se uma opinião na passagem. Ele quer saber em que passagem é registrada uma opinião. Vamos lá. Tinha chovido muito a noite toda, isso é uma opinião. Era difícil andar, isso era uma opinião. Procuravam resolver e em seguida encontraram uma resposta precisa. Era uma opinião? Ou estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. Qual é a resposta correta aí? Quem respondeu a letra D é a correta, tá, gente? A opinião que é relatada dentro do texto, da passagem, na passagem do texto é estudar, ele está dando uma opinião, é uma atitude séria e curiosa diante de um problema, certo? Vamos para a terceira. A terceira, ele está dizendo que se o texto, às vezes, é difícil, insiste em compreendê-lo, trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Ele está dando uma passagem do texto, né? Nesse segmento, os verbos sublinhados expressam. O que é isso? É uma ordem? Insistir e trabalha é uma ordem? Os dois verbos. É um desejo, uma orientação ou uma advertência? Vamos lá? Quem respondeu a letra C está correto. É uma orientação. Então, está orientando, olha. Se um texto, às vezes, é difícil, então, ele orienta quem insiste em compreendê-lo. Trabalha orientando. É uma ordem. Você tem que trabalhar. É um desejo. Eu tenho que trabalhar. É uma advertência? Não. É uma orientação. Então, a letra correta é a letra C. Vamos lá para o quarto. Havia enormes poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Por que o verbo havia foi empregado no singular nesse trecho? Por que, gente? Essa é uma pergunta meio difícil, né? Então, anotem aí. Porque o verbo haver, quando sinônimo de existir, porque está dizendo que existia enormes poças, né? O mesmo que havia. Então, olha só, anotem. Porque o verbo haver, quando sinônimo de existir ou acontecer, é impessoal. Isto é, não tem sujeito e por isso sempre se flexiona no singular, que ele está perguntando por que está no singular. Né? Então, mais uma vez. Porque o verbo haver, quando sinônimo de existir ou acontecer, é impessoal. Isto é, não tem sujeito. E por isso sempre se flexiona no singular, tá? Anotem aí. A quinta, em estudar não é fácil, porque estudar é criar, recriar e não repetir o que os outros dizem. O porquê que está destacado, ele está dizendo, ele introduz o quê? Uma comparação, uma explicação, uma oposição ou uma conclusão? Letra, quem respondeu certo, respondeu a letra B. Ele está explicando, estudar não é fácil. Por quê? Por que estudar não é fácil? Porque estudar é criar, recriar e não repetir o que os outros dizem. Então, ele está explicando que por que estudar não é fácil. Ele está explicando. E a sexta questão é que, em todas as alternativas, os termos grifados indicam a ideia de texto, exceto em... Então, vamos lá.
Primeiro, às vezes os pés apenas escorregavam nela. E tem expressão de tempo. Apenas em uma que não tem essa expressão de tempo. Depois, com a ajuda de algumas pedras e galhos secos, árvores deram ao terreno piriri pororó. Pedro e Antônio estudaram enquanto, né, e esta atitude seria séria e curiosa na procura de compreender as coisas e fatos caracteriza pontinho, pontinho. Então, qual é a resposta correta da sexta? Que não expressa tempo é a letra D, tá, gente? Ó, esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos caracteriza e continua o texto, tá certo? Então, gente, a nossa resolução é essa. Façam aí na apostila ou no caderno de vocês, caso seja necessário, eu peço para vocês me entregarem. O importante é vocês fazerem essas atividades, tá certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!